Análise dos gráficos. Bem, agora eu vou fazer a análise dos gráficos do movimento de formamento variado. Aí o que é que a gente tem que é importante saber sobre esses gráficos? O primeiro gráfico aqui, esse primeiro gráfico, observe que ele é um formato parabólico. Então ele tem esse formato aqui, que a gente chama de parábola. Aí aqui a gente tem espaço em função do tempo. E o gráfico vai formar um formato parabólico, ou para cima, com cavidade voltada para cima, ou com cavidade voltada para baixo. O que é importante saber, que quando a concavidade está voltada para cima, aqui a aceleração vai ser positiva, certo? E quando a concavidade é voltada para baixo, esse segundo caso aqui, a aceleração do corpo vai ser menor que zero, ou seja, é a aceleração que assume valores negativos. Abaixo aqui nós temos o gráfico da velocidade, associado a esse gráfico da posição. Ó. Então, nesse ponto aqui é importante a gente saber, esse ponto aqui da curva, a velocidade será zero, como a gente vê aqui pelo gráfico, certo? E esse gráfico, ele é uma função crescente. Observe que essa reta está crescendo. Então, nesse caso, a aceleração é positiva. O outro gráfico, a gente observa aqui nesse ponto, esse ponto aqui é onde a velocidade é zero, e ela está bem aqui, ó. E a inclinação da curva está para baixo, então a aceleração é negativa. Aí a gente vem aqui para a representação no gráfico da aceleração. Os dois últimos gráficos. A aceleração positiva, observe que o valor está acima do zero, e a aceleração negativa, nesse eixo aqui, está abaixo do zero. Então, é importantíssimo, na verdade, saber analisar esses gráficos, porque nas questões de movimento de formamento variado, você tem que saber fazer essa análise, onde é que a velocidade está sendo nula, onde é que a aceleração está positiva, onde está negativa. E isso a gente já identifica pelo formato dessa curva. Lembrando que essa curva aqui vem daquela equação, a função horária do espaço, que a gente pode representar assim, por ΔS V0t mais AT2 sobre 2. A gente pode representar essa curva aqui por essa equação. E a curva da velocidade, a gente já sabe que é aquela equação V igual VO mais AT. E a equação, na verdade, a aceleração não vai ter uma equação para ela, porque a aceleração é constante. Então, é um valor constante, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, ou menos 1, menos 2, menos 3, etc. Então, não tem uma equação para ela. Então, essa é a primeira parte, de saber analisar os gráficos desse movimento. Exercício 1. Em um teste, um automóvel é colocado em MRUV, acelerado a partir do repouso, até atingir a velocidade máxima. Um técnico constrói um gráfico onde se registra a posição x do veículo em função de sua velocidade v. Através desse gráfico, pode-se afirmar que a aceleração do veículo é, em metros por segundo ao quadrado, igual a... Primeiro a gente vai observar o gráfico. Observando esse gráfico, a gente percebe que ele está usando a velocidade no eixo x e a distância no eixo y. Observe que não é dado informações sobre o tempo. Logicamente, nessas questões que não são dadas informações sobre o tempo, você pode usar a equação de Torricelli, que é o que vai resolver essa questão. Aí o que é que a gente tem aí? Quais são as informações? Observe que o gráfico ele cruza XY em 0, 0, depois em 4, 4, esse ponto está exato, e em 9, 6. Então, eu tenho pares aqui ordenados
em 4, 4, quando a x é 4, x é 4 metros, né? Eu não vou colocar a unidade não, para 4 metros, a velocidade vai ser 4 metros por segundo, velocidade igual a 4 metros por segundo. E quando x é 9 metros, x 9, x igual a 9 metros, a velocidade igual a 6 metros por segundo, certo? Então, eu tenho duas informações aí, 4 informações na verdade. Aí o que é que eu posso usar? Observe que a variação da posição aqui, seria meu ΔS, foi 9 menos 4, ou seja, o objeto nesse intervalo aqui onde tem essa variação de velocidade, ele andou 5 metros. Então meu ΔS igual a 5. E aqui eu tenho duas velocidades. A velocidade final, que é o 6, e a velocidade inicial, que é o 4. Vou passar essas informações para a equação de Torricelli. Lembrando, a equação de Torricelli, v quadrado, v0 ao quadrado, mais 2a ΔS. Então eu tenho velocidade final ao quadrado, 6 ao quadrado, igual a inicial, 4 ao quadrado, mais 2 que multiplica a, que multiplica ΔS. ΔS foi 5. Então eu vou ter 36 menos 16, 36 no lado, igual 16, fazer devagar, mais 2 vezes 5, 10, 10A. Aí passo 16 com o sinal trocado, vai ficar 36 menos 16, que vai dar 20. 20 igual a 10 vezes A. 10A. Então, posso cortar logo 0 com 0. O A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo ao quadrado. Exercício número 2. A figura abaixo representa o gráfico da velocidade em função do tempo do movimento de uma partícula. Qual a equação abaixo pode representar como varia x em metros em função do tempo em segundos? Então aqui você vai ter um gráfico da velocidade em função do tempo. E ele quer que você encontre a equação da posição em função do tempo. Aí o que é que a gente tem na equação da posição em função do tempo? A gente tem essa equação que é assim, S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Essa é a equação da posição em função do tempo. Então, ele não deu informação sobre o espaço inicial. Então, eu posso cancelar, considerar como sendo zero, que ele partiu da origem. Observando o gráfico inicia com a velocidade de 2 metros por segundo. Então, esse 2 aí é a velocidade inicial. 2, eu substituo aqui no lugar do V0, 2t. Falta agora encontrar a aceleração. Aí eu vou fazer aqui encontrar a aceleração pela variação da velocidade, ou seja, 8 menos 2, que vai dar 6, e dividir pela variação do tempo, que foi 3 menos 0. Então, 3 menos 0 vai dar 3. Como a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo, basta dividir 6 dividido por 3. 6 por 3 vai dar 2. Então, a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Agora eu posso substituir, mais, aí eu fico na equação 2 sobre 2t ao quadrado.
2 dividido por 2 vai dar 1. Então, a minha equação, eu vou escrever aqui embaixo, a minha equação vai ser S igual a 2t mais t ao quadrado. Essa é a minha equação. Então, a resposta certa é a letra P. Por quê? 2t mais t2 ou t2 mais 2t, a ordem não importa. Vai ser a... Exercício 3. O gráfico representa a variação da posição em função do tempo de um ponto material que se encontra em movimento retilíneo formalmente variável. Então, aqui a gente tem um gráfico que vai dar a posição em função do tempo nesse movimento. Analisando o gráfico, podemos afirmar que, aí ele está dizendo para a gente, a velocidade inicial é negativa, falso, né? Porque se você observar aqui no gráfico, quando ele inicia um movimento, eu posso traçar uma reta aqui, ó, e essa reta vai estar ascendente. Reta ascendente significa que a velocidade é positiva, não é negativa. Então, letra A, falso. Letra B. A aceleração do ponto material é positiva. Letra B está falsa. Por quê? Quando a parábola, a concavidade dessa curva aqui, ela está voltada para baixo, então a aceleração é negativa. Para ser aceleração positiva, essa concavidade teria que estar voltada para cima. Aí teria uma aceleração positiva, mas no caso, a concavidade está voltada para baixo. Então, a letra B também é falso. Letra C. O ponto material parte da origem das posições? Falso. Ele não parte da origem. A origem está aqui. Ele está partindo daqui da posição igual a 2. Então, também é falso. Letra C. Letra D. No instante 2 segundos, a velocidade do ponto é nula? Sim. Ó, quando for 2 segundos, se a gente traçar uma reta, essa reta estaria horizontal, ou seja, esse ponto aqui é o ponto onde tem velocidade nula. Então, essa letra D está verdadeira. Só para analisar a letra E, no instante igual a 4, o movimento do ponto material é progressivo. Não tem nada a ver com progressivo. Esse movimento é variado e movimento progressivo retrógrado se refere ao movimento uniforme e não movimento variado. Então, resposta correta, letra D de dado. Questão 4. A figura representa o gráfico da velocidade x, da velocidade versus tempo do movimento retilíneo de um móvel. Qual o deslocamento desse móvel? Então, só para relembrar, o deslocamento aqui vai ser dado por essa área, que, como a gente percebe claramente, é a área de um triângulo. Então, basta você observar que a base desse triângulo ia de 0 a 50. Então, a base desse triângulo é 50 e a altura 90. Então, eu faço esse ΔS, vai ser a área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Aí, ΔS igual, a base foi 50, a altura 90, dividido por 2. Fazendo essa continha aí, você vai ter 9 vezes 5, 45, ou seja, 4.500, dividido por 2, que vai dar 2.250 metros. Esse foi o deslocamento total desse móvel. Exercício 5.
cada questão de proposições múltiplas consistirá de 5 afirmações, das quais algumas são verdadeiras e outras são falsas, podendo ocorrer que todas as afirmações sejam verdadeiras ou que todas sejam falsas. As alternativas verdadeiras devem ser marcadas com V e as falsas com F. Analise as afirmações sobre o movimento cujo gráfico da posição, tempo, é representado a seguir. Então vamos analisar isso aí. Na letra A, o movimento é acelerado de 0 a T1. Vê só definindo o que seria um movimento acelerado, o movimento é acelerado quando a aceleração multiplicada pela velocidade dá um valor maior que zero. Então, a aceleração vezes velocidade dá maior que zero é acelerado. Ele, para ser retardado, a aceleração multiplicada pela velocidade vai ser menor que zero. Então, para ser acelerado, a aceleração vezes velocidade vai dar maior que zero. Quando a aceleração vezes velocidade dá menor que zero, o movimento é dito retardado. Então, vamos analisar a letra A. O movimento é acelerado de 0 a T1. Vamos analisar. De 0 a T1, a velocidade, a gente passa aqui uma reta e vê que essa reta é crescente. Então, a velocidade é positiva. Só que a aceleração é negativa, porque a concavidade aqui está voltada para baixo. Então, velocidade positiva, aceleração negativa, multiplicar mais por menos vai dar menos. Então, ele não é acelerado, falso. Ele seria retardado. O movimento é acelerado T1 a T2. T1 a gente observa que a velocidade vai ser negativa, porque quando eu tracei essa reta aqui, ela deu decrescente. Então a velocidade está negativa. E a aceleração também negativa. Então eu tenho velocidade negativa e aceleração negativa. Um produto de menos com menos vai dar mais. Então esse movimento é acelerado, verdadeiro. O movimento é retardado de T2 a T3. T2 a T3, ele está dizendo que o movimento é retardado. Vamos analisar. Em T2 a T3, a gente vê que a concavidade seria para cima. Então, a aceleração seria positiva. E a velocidade negativa. Então, aceleração positiva, velocidade negativa vai dar negativo. Então, de T2 a T3, o movimento realmente é retardado. Verdadeiro. A velocidade, letra D agora. A velocidade é positiva de 0 a T2. Vamos ver. De 0 a T2, a velocidade é positiva? Não. Ora é positiva. De 0 a T1 é positivo. E quando chegar em T2 vai ser negativa. Então, essa também está falsa. Letra D, falso. De T1, a velocidade negativa T1 a T3. Observe, T1 está aqui. A velocidade era negativa, já analisei aqui. E T2 a T3 negativa. Então, a velocidade negativa de T1 a T3, verdadeiro. Então, são verdadeiros o B, o C e o E.